abrirmos a palavra de Deus, mais uma vez no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo 20, eu vou ler do verso 4 até o verso 6. Êxodo 20, do 4 ao 6. Assim nos diz a palavra do Senhor: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Nós vamos fazer uma oração ao Senhor neste momento. Senhor Deus, graças te rendemos por esta manhã. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos. Obrigado por termos o privilégio de poder abrir a Tua palavra, podermos aprender dela. E nesta manhã, Senhor, quando estaremos estudando a Tua lei, que o Senhor possa desvendar os nossos olhos, tirar todo o empecilho, ó Deus, tornar clara as Tuas leis para o nosso coração. E que assim, Senhor, ao compreender a Tua lei, possamos viver de acordo com ela e glorificar a Ti a cada dia, Senhor, vivendo uma vida de santificação, buscando a cada dia fazer e cumprir a Tua vontade em nossas vidas, obedecendo assim a Tua palavra. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo no segundo mandamento. Antes de nós iniciarmos esse que é o segundo estudo no segundo mandamento, eu gostaria então de lembrar aos irmãos algumas verdades que nós tivemos a oportunidade de aprender lá no primeiro estudo. Então, gostaria de destacar basicamente duas verdades importantes. Primeiro, em nossa última aula nós aprendemos que há uma diferença entre o primeiro e o segundo mandamento. Veja, o primeiro mandamento, ele diz respeito a quem nós adoramos. O segundo mandamento diz respeito a como nós adoramos a quem adoramos. Em outras palavras, nós podemos afirmar que o segundo mandamento, ele trata a respeito do culto. Uma segunda verdade que eu gostaria então de destacar também nesta manhã, queridos, é que esse mandamento, à semelhança dos demais, possui proibições e deveres. Isto é, quando nós lemos no segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto. Veja, este mandamento ele está posto a nós de forma negativa, em forma de proibições. E ele está proibindo a idolatria, ele está proibindo o falso culto. Por outro lado, nós vamos também perceber que nele há implicitamente deveres. Ou seja, se por um lado ele está condenando e proibindo o falso culto, por outro, ele está aqui ordenando o culto verdadeiro ao Deus verdadeiro. Então há proibições e há também deveres. De modo, queridos, que eu quero hoje dar continuidade ao nosso estudo aqui no segundo mandamento, a partir de algumas perguntas lá do nosso Catecismo Maior. Então, nós, no primeiro estudo, basicamente estudamos a pergunta de número 107, fizemos uma
exposição ali do mandamento e hoje nós estudaremos de forma resumida as perguntas 108, 109 e 110. Todas elas estão relacionadas ao segundo mandamento, certo? Então, primeiro, queridos, nós vamos observar quais são os deveres que nós temos enquanto criaturas, enquanto filhos de Deus, para com o culto verdadeiro. Veja, a pergunta 108 do nosso Catecismo Maior, ela vai justamente tratar a respeito dos deveres que nós temos para com o culto. O que é que o Senhor Deus exige de nós concernente ao culto a Ele, certo? Então, eu tinha até preparado para trazer impresso as perguntas e respostas, mas infelizmente minha impressora deu um problema. Mas eu vou fazer aqui uma leitura, eu peço que você ouça com atenção, não é? Porque nós vamos basear o nosso estudo nessa manhã nas perguntas do Catecismo Maior, certo? Então, pergunta 108. Quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? Resposta. Os deveres exigidos no segundo mandamento são o receber, observar e guardar puros e inalterados todo o culto e todas as ordenanças religiosas que Deus institui na sua palavra, especialmente a oração e ações de graças em nome do Senhor Jesus Cristo, a leitura, a prédica e o ouvir da palavra, a administração e a recepção dos sacramentos, o governo e a disciplina da igreja, o ministério e a sua manutenção, o jejum religioso, o jurar em nome de Deus e o fazer votos a Ele, bem como o desaprovar, detestar e opor-nos a todo culto falso e, segundo a posição e vocação de o remover tal culto e todos os símbolos de idolatria, certo? Como é característico das perguntas do Catecismo Maior, nós temos aqui um detalhamento dos deveres exigidos por Deus concernentes ao culto. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos buscar tratar de forma pontual a respeito do que o Catecismo Maior aborda sobre os deveres que nós temos para com o culto a Deus. Então, aqui, meus queridos, o Catecismo, ele destaca que o segundo mandamento, ele requer de nós o receber, observar e preservar o culto verdadeiro. Os irmãos lembram que nós tivemos a oportunidade, na última aula, de ler em Deuteronômio, capítulo 12, verso 32, Deus afirmando a respeito do seu culto. Tudo o que eu tenho ordenado observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Então, Deus, ele é muito claro a respeito do zelo que ele tem para com o culto a ele. E com base nisso, o nosso Catecismo Maior, ele vai justamente ensinar-nos que Deus, ele requer de mim e de você que nós tenhamos 3 atitudes em relação ao culto. Quais são? Receber, observar e preservar o culto verdadeiro. Vamos entender melhor o que é que seriam essas 3 atitudes, certo? Primeiro, receber o culto verdadeiro significa o quê? Significa aceitar, significa reconhecer este culto que é ensinado na palavra de Deus como sendo um dever nosso para com o nosso Deus. Então, primeiramente, eu e você precisamos nos conscientizar de que nós temos esta responsabilidade diante de Deus de prestar a Ele um culto
que lhe seja agradável, um culto conforme aquilo que ele requer de nós em sua palavra. Então isso significa receber. O que é que significa então o observar o verdadeiro culto? É você não simplesmente crer que você tem uma responsabilidade diante de Deus de cultuá-lo conforme ele prescreve em sua palavra, como também você praticar essa responsabilidade, observá-la, cumpri-la em sua vida. Ou seja, eu não apenas devo estar consciente de que eu devo prestar um culto verdadeiro a Deus, que essa é uma exigência que Deus requer de mim, como também eu devo praticá-lo em minha vida. Então, primeiro, como nós vimos, receber. Segundo, observar. Mas o Catecismo Maior também fala sobre preservar o culto a Deus. Significa, meus queridos, que nós devemos, de fato, reconhecer e observar este culto a Deus de forma convicta, de forma firme, conforme nos está determinado na palavra de Deus, evitando que qualquer coisa venha a nos tirar deste foco e nos tirar também da verdadeira adoração, não permitindo que corrupções, modificações, invenções humanas possam deturpar o culto que eu presto a Deus. Então eu tenho essa responsabilidade de guardar, de manter puro e inalterável, de preservar o culto a Deus. É isso que o nosso catecismo aqui nos ensina. Devemos ter, queridos, convicção de que é isto que Deus requer de nós. Ele requer de nós aqui no segundo mandamento que nós tenhamos uma atitude correta em relação ao seu culto, de receber o culto verdadeiro, praticá-lo e preservá-lo, domingo após domingo. E logo após trazer essa instrução a respeito de como nós devemos ter uma responsabilidade para com o culto, nosso dever para com o culto, essas três atitudes que Deus requer de nós, o Catecismo Maior ele vai fazer uma menção aqui de alguns elementos de culto e algumas ordenanças de culto que precisam ser observadas, que precisam ser praticadas e que precisam ser preservadas conforme a palavra de Deus nos ensina. Ele vai dizer assim, que nós temos o dever de receber, observar e guardar puros e inalterados todo o culto a Deus e todas as ordenanças religiosas que ele instituiu na sua palavra. Especialmente o que? Veja só, ele vai mencionar aqui. O que é que nós devemos primar? A oração e ações de graças em nome de Cristo. A leitura da palavra de Deus. A prédica, o ouvir da palavra, a administração e a recepção dos sacramentos, o governo e a disciplina da igreja, o ministério e a sua manutenção, o jejum religioso, o jurar em nome de Deus e o fazer votos a Ele, certo? Então, tudo isso precisa ser mantido puro e inalterado de acordo com a palavra de Deus, certo? Deus, Ele requer de nós que nós tenhamos uma atitude de zelo para com o culto a Ele, que nós possamos de fato observar, praticar e preservar o verdadeiro culto, as ordenanças religiosas, os elementos que compõem o culto ao nosso Deus, certo? Então, essa é a primeira lição que nós podemos aprender aqui nesta pergunta de número 108. Temos esse dever
de receber, de observar e preservar o culto verdadeiro. Mas o segundo princípio que o nosso Catecismo Maior destaca a respeito dos nossos deveres para com o culto a Deus é que ele interpreta o segundo mandamento como sendo uma exigência de Deus de que nós venhamos a nos separar e rejeitar todas as formas de adoração que não estão na Bíblia. Então, aqui no segundo mandamento, de acordo com o nosso catecismo, Deus está nos ensinando a rejeitar e a nos separar de todas aquelas formas de adoração que não estão prescritas na palavra de Deus. Veja, queridos, isso é muito sério. Veja que o catecismo diz assim: bem como o desaprovar, detestar e opor-se a todo o culto falso, e, segundo a posição e vocação de o remover tal culto e todos os símbolos de idolatria. Quando eu estava meditando aqui nesse texto, me veio à memória aquela passagem em que o Senhor Jesus Cristo foi tentado por Satanás. E ali ele fala claramente: retira-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Mateus 4, verso 10. Então, somente o Senhor é digno de adoração. Nós devemos cultuar somente a Ele e devemos cultuá-lo da forma como lhe agrada. Então, veja, de acordo aqui com o Catecismo Maior, como crentes nós devemos desaprovar, detestar e se opor ao culto falso. E é interessante nós entendermos que, ao mencionar aqui um culto falso, o catecismo ele está se referindo tanto ao culto pagão, aos falsos deuses, quanto aquela tentativa de adorar a Deus de forma diferente daquela prescrita nas Escrituras, o que constitui-se também em um falso culto. Então, todo falso culto deve ser desaprovado, rejeitado e rechaçado por nós. Aí talvez você questione: mas pastor, nós vivemos hoje num país cujo Estado é laico, onde as pessoas têm o direito de cultuar a quem elas quiserem e como elas quiserem, com certas ressalvas, é claro, mas nós vivemos em um Estado laico. Mas veja, quando nós afirmamos que as pessoas elas têm o direito de prestar o seu culto, nós devemos entender, primeiro, o que é que significa esse termo direito. Você tem o direito de cultuar a quem você quer, da forma como você deseja. Veja, temos que distinguir, diferenciar direitos civis de direitos morais. Todo cidadão brasileiro, ele tem, no âmbito da sociedade humana, direitos. Isso é fato. Mas há também o direito moral que diz respeito também à lei moral de Deus. Então, para ficar claro, o que é que isso implica na vida do ser humano? Significa que ele pode ter o direito civil de cultuar como ele quiser, ou até de não cultuar de modo nenhum. É um direito civil que ele tem. O governo, ele não vai proibir o falso culto e nem vai impor o culto verdadeiro. Entretanto, ninguém tem o direito moral de cultuar como quiser, de cultuar a falsos deuses, de cultuar de forma contrária àquilo que a palavra de Deus ensina. Por quê? Porque vai ter que prestar contas a Deus. Então isso é muito importante.
como cidadãos, temos o direito, sim, de cultuar ou não, mas diante de Deus nós temos o dever de cultuar somente a Ele, de acordo com aquilo que Ele nos ensina na sua palavra. Outro ponto importante a ser mencionado é quando nós falamos também da questão da tolerância religiosa. E com base nessa tolerância, muitos dizem que é errado você falar que determinado culto é errado ou certo. Certo? E que todas as formas de culto são boas e são igualmente agradáveis a Deus. Veja, como igreja, meus queridos, nós não podemos deixar de nos posicionar. Devemos, como diz aqui o nosso catecismo maior, preservar o culto e ao mesmo tempo rejeitar o falso culto. Preservar o culto verdadeiro e denunciar o culto falso. E muitas vezes, queridos, nós acabamos, por assim dizer, sendo chamados de intolerantes, porque, de fato, nós não concordamos com essa perspectiva de que todas as formas de adoração são válidas, de que todas as religiões levam a Deus, de que Deus é um só, então não importa como você vai buscá-lo. Veja, o Deus da Escritura, Ele deixou claramente como é que nós devemos nos aproximar dEle, por meio de quem podemos nos aproximar dEle, como Ele deseja ser adorado, como Ele quer que os seus servos vivam aqui na terra. Então tudo está posto de forma extremamente clara nas Escrituras para nós. Aquilo que é essencial para a salvação e para uma vida de piedade está claro nas Escrituras. Mas veja, nós vimos a pergunta 108, vimos que Deus requer de nós que nós venhamos a, de fato, receber, observar e preservar o culto verdadeiro, que ao mesmo tempo Deus também requer de nós que nós venhamos a nos separar e rejeitar o falso culto. Resumidamente, nós vamos tratar disso aqui, vamos ver isso aqui sendo tratado na pergunta 108. Agora, nós vamos dar um passo adiante. Nós vamos passar dos deveres que exigem o segundo mandamento para as proibições do Antigo Testamento, do segundo mandamento. E as proibições do segundo mandamento vão estar retratadas na pergunta 109 do Catecismo Maior. E essa pergunta, ela vai justamente se focar nessas proibições. Ela diz assim, esse é o segundo ponto, as proibições do segundo mandamento quanto ao culto. Pergunta 109. Quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? Resposta. Os pecados proibidos no segundo mandamento são o estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira qualquer culto religioso não instituído por Deus, o fazer qualquer imagem de Deus, de todas e qualquer das três pessoas, quer interiormente no espírito, quer exteriormente em qualquer forma de imagem ou semelhança de criatura alguma, toda a adoração dela, ou de Deus nela, ou por meio dela. O fazer qualquer imagem de deuses imaginários e todo o culto ou serviço a eles pertencentes. Todas as invenções supersticiosas, corrompendo o culto de Deus, acrescentando ou tirando dele, quer sejam inventadas e adotadas por nós, quer recebidas por tradição de outros, embora sob o título de antiguidade, de costume, de devoção, de boa intenção, ou por qualquer outro pretexto. A simonia, o sacrilégio, toda a negligência,
desprezo, impedimento e oposição ao culto e ordenanças que Deus instituiu, certo? Então, como eu disse, uma característica muito forte do nosso Catecismo Maior é que ele vai destrinchar o mandamento, tanto no que diz respeito ao nosso dever, não é? Ou seja, aquilo que positivamente Deus requer de nós, exige de nós em relação ao mandamento, quanto às suas proibições. E aqui você vai ter, de uma forma mais detalhada, o que é que Deus está proibindo no segundo mandamento, certo? E nós vamos aqui, mais uma vez, destacar alguns pontos que o Catecismo Maior aqui, ele nos ensina. O segundo mandamento proíbe qualquer forma de culto não instituída por Deus. Então veja, o homem, depois da queda, ele sempre teve essa tentação, esse desejo pecaminoso de instituir, de adicionar ideias, pensamentos, práticas humanas no culto ao Senhor. E nós, seres humanos, temos essa tendência de não observar a centralidade de Deus no culto e buscarmos colocar-nos como centro do culto. Isso é fato. Muitas vezes o ser humano ele vai justamente agir assim. Ele vai desprezar aquilo que Deus lhe ensinou a respeito de como deve ser cultuado e dizer, não, eu vou adorar do meu jeito, eu vou fazer da minha maneira, a minha forma de adorar. Então, colocamos as ordens divinas de lado e enxertamos no culto os nossos gostos, as nossas vontades. Tentamos dar uma nova cara ao culto, adicionamos coisas que não foram permitidas por Deus, mas que nós achamos legal, nós achamos interessante, nós achamos que seria bacana, seria atrativo para as pessoas que frequentam a igreja, se nós colocássemos essas coisas, essas novidades, essas inovações, não é? E ao mesmo tempo nós retirássemos aquilo que de repente pode ser desconfortável, constrangedor, enfadonho. Você já percebeu isso? Então você vai ver muitas igrejas se adequando a essa realidade, ou seja, o culto ele não tem como centro Deus, a vontade de Deus, o que Deus revela na sua palavra acerca de como ele deve ser cultuado, mas o culto ela é uma expressão das minhas preferências, de como eu quero proceder em relação a esses momentos de adoração, de acordo com os desejos do meu coração, com aquilo que eu acho melhor, com aquilo que eu acho mais agradável. Então devemos tomar muito cuidado com isso. E o segundo mandamento, meus queridos, ele proíbe qualquer forma de culto não instituída por Deus. E Deus, sabedor dessa nossa infeliz tendência, né, deixou o mandamento claro aqui nas Escrituras a respeito de que nós devemos cultuá-lo sem adicionar nem diminuir aquilo que recebemos da parte dele. Por isso que o catecismo faz questão aqui de ser enfático, afirmando que de acordo com o segundo mandamento estamos proibidos, terminantemente proibidos, de prestar a Deus um culto falso, de aconselhar pessoas a praticarem um culto falso, de mandar pessoas cultuarem de maneira falsa, de participarmos de um culto falso a Deus. Ou seja, o nosso símbolo de fé que estamos estudando, o Catecismo Maior,
ele ensina justamente essa atitude de rejeição e de separação do falso culto. Não devemos tomar parte nele, não devemos incentivá-lo, não devemos concordar com ele. Em Deuteronômio, capítulo 13, do verso 6 ao 8, Deus diz assim: se teu irmão, filho de tua mãe, o teu filho ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo que amas como a tua alma, te incitar em segredo, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até a outra extremidade da terra, não concordarás com ele, nem o ouvirás, não olharás com piedade, não o pouparás, nem o esconderás. Então aqui nós sabemos o contexto ali da lei cerimonial e da lei civil de Israel, previa até a morte daqueles que incentivavam, que aconselhavam, que convidavam os filhos de Israel para um culto falso. Hoje nós não vivemos mais debaixo da lei civil de Israel, isso é fato, mas você consegue perceber o quão zeloso Deus é pelo seu culto? O quanto Ele quer que você não tenha parte num culto falso? O quanto isso, de fato, é algo que desagrada a Deus? Mas uma outra lição aqui que nós aprendemos: o segundo mandamento proíbe fazer qualquer representação de Deus. Veja que o catecismo diz assim: o fazer qualquer imagem de Deus de todas e qualquer das três pessoas, quer interiormente no espírito, quer exteriormente em qualquer forma de imagem ou semelhança de criatura alguma. Então, o Catecismo Maior, ele interpreta que aqui no segundo mandamento, Deus está, inclusive, proibindo o fazer imagem ou representação dele, de uma das três pessoas da Trindade. É algo que é terminantemente proibido. Nós lemos aqui, eu acho que vale a pena lermos de novo, Deuteronômio capítulo 4, do verso 15 ao verso 16, quando Deus fala ao povo para não fazer nenhuma imagem dele, porque o povo não havia visto nada no monte. Deus diz assim: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. E é interessante nós enfatizarmos, porque muitos vão querer interpretar o segundo mandamento da seguinte maneira: não, Deus está proibindo que se façam imagens de falsos deuses e que se adore essas imagens. Você vai perceber que a palavra de Deus, ela vai esclarecer textos mais obscuros, são esclarecidos por textos mais claros, de modo que em alguns momentos você vai ver algo sendo mencionado de forma resumida, em outros você vai ver aquela verdade sendo melhor explicada, por assim dizer. Então, aqui nós vamos perceber claramente que Deus, ele não quer que o seu povo faça a imagem dele.
certamente está contido também no segundo mandamento, porque lá é um resumo. Mas aqui Deus explica de uma forma mais clara ao povo e a nós também. Olha, vocês não viram nada no monte, então não façam imagem de escultura para vocês, seja em forma de animal, seja em forma de homem, de mulher. E aí alguém pode perguntar, como nós mencionamos lá, mas Jesus não se fez homem? Sim, mas você sabe qual era a aparência que ele tinha? Alguém tem uma foto dele? Não, ninguém tem. Ninguém sabe. Então o mesmo princípio se aplica não só à pessoa do Pai, à pessoa do Espírito Santo, que é um Espírito que não encarnou, mas a pessoa de Cristo também, que mesmo tendo encarnado, nós não sabemos como ele era. Em nossos dias, a maioria dos evangélicos não vê problema nenhuma em se fazer figuras, imagens, desenhos de Cristo. Veja, a palavra de Deus, ela não apresenta quaisquer dados a respeito da aparência do Senhor Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que você vê hoje de representação, de imagem, de desenho de Cristo, é na verdade fruto da imaginação humana. E veja que o Catecismo Maior, ele fala assim, que é errado você criar imagens de Deus, seja exteriormente, seja internamente. Então nós devemos guardar a nossa mente dessa imagem que existe hoje, que é uma imagem católica de um Cristo que não é o Senhor Jesus Cristo das Escrituras. Se Deus, de fato, quisesse que nós tivéssemos uma descrição, um desenho, enfim, Ele teria deixado isso, mas Ele não deixou. O princípio é o mesmo. Você não viu? Então não queira criar uma imagem de mim. Segundo mandamento também, ele vai proibir a idolatria, quando diz assim, o fazer qualquer imagem de deuses imaginários e todo o culto ou serviço a eles pertencentes. Então, o pecado da idolatria também aqui é condenado, que nós sabemos, a idolatria, ela é uma consequência da queda do homem, resultante da depravação total do ser humano. O apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em Romanos capítulo 1, do verso 21 em diante, o seguinte: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, e culcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança e a imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, é muito comum o ser humano cair neste pecado, no pecado da idolatria, confeccionando para si imagens ou figuras de falsas divindades e adorando a essas imagens, usando-as como meio para a adoração, como auxílio à adoração. Alguns vão usar termos diferentes. Não, nós não adoramos, nós veneramos. Mas esse venerar é você se prostrar, é você fazer oração, é você suplicar. É uma adoração, sim. Não adianta você querer dizer, inventar um nome diferente, porque é adoração, é idolatria. Então, de acordo com as Escrituras, a humanidade, originalmente, lá no Éden, adorava ao Deus verdadeiro, mas depois da queda, passou a haver a falsa adoração, a adoração a falsos deuses, passou a haver idolatria. Então, nós vamos perceber que foi justamente esse movimento que foi feito. Deus
era adorado ali no jardim. Após a queda, houve a criação de outras formas de adoração a falsos deuses, o próprio politeísmo passou a existir, e assim nós vamos perceber que depois da queda, o homem ele passou a cultuar a falsos deuses de acordo com o seu próprio coração. Por si só, ele não é capaz de achegar-se a Deus, de cultuar ao Deus verdadeiro, de forma que seja agradável a Ele. Ele precisa do Senhor Jesus Cristo, ele precisa da palavra de Deus, ele precisa do Espírito Santo agindo na vida dele, ele precisa de uma nova vida, para que ele possa adorar a Deus em espírito e em verdade. Então é muito importante que nós venhamos a deixar claro isso, porque às vezes as pessoas dizem assim, não, mas olha, o fulano, ele faz essa prática de idolatria, mas ele é sincero, ele se ajoelha, ele anda de joelhos por uma grande quantidade de quilômetros, ele é sincero. Será que Deus não está vendo isso? Veja, Deus, ele não aprova, ainda que seja sincero, o falso culto. Quanto às coisas espirituais, meus queridos, você não basta ser sincero, você precisa estar certo. Não basta você ser apenas um homem de fé, eu sou uma pessoa de fé. Você tem que ter fé em Cristo, senão essa sua fé não vai adiantar de nada. Não adianta você, não, mas eu adoro de forma sincera, mas você adora o Deus verdadeiro, como o Deus verdadeiro quer ser adorado. Então, que nós possamos ter esse cuidado que a palavra de Deus nos ensina. Mas o segundo mandamento também proíbe acrescentar ou subtrair alguma coisa do culto. Somos proibidos a tirar ou colocar alguma coisa no culto, como por exemplo você vai ver no romanismo. O romanismo, por exemplo, Deus deixou 2 sacramentos na nova aliança, ele ensina que na verdade existem 5 sacramentos, ou seja, ele acrescenta algo que não deveria ser acrescentado, ou ele também vai diminuir. Por exemplo, na ceia você vai perceber que o cálice ele não é oferecido aos membros, só lá o sacerdote que toma do cálice. Mas onde é que está isso na Bíblia? Então você não tem o direito de subtrair, porque na verdade, queridos, é a palavra de Deus que vai ser a norma, a regra, é o que vai estabelecer para nós tudo aquilo que nós cremos acerca de Deus e aquilo que Deus requer de nós. A grande questão é que para a igreja romana a tradição ela está em pé de igualdade com as escrituras. Então muitas coisas que você vai ver na igreja romana que não está na Bíblia é porque foi ensinado pela tradição, e a tradição para eles, ele fala que está em pé de igualdade, mas na verdade está acima das escrituras. Outra atitude proibida aqui no segundo mandamento é as práticas supersticiosas. Interessante que o mandamento ele alcança inclusive essas práticas que são desaprovadas por Deus. Então essas práticas supersticiosas que podem ser entendidas como você muitas vezes vê pessoas que carregam amuletos, símbolos de boa sorte, pessoas que vivem com superstições, pessoas que levam consigo certos cordões no pescoço como uma forma de proteger tanto a sua frente quanto proteger as costas. Você vai ver vários tipos de superstições, meus queridos, nada a ver com as escrituras. Então todas essas coisas são algo que Deus não aprova, são invenções humanas.
São coisas que o homem é que atribui a algum poder mágico, espiritual, a tais utensílios, mas que de fato não existe, não há, certo? E nós, enquanto crentes em Cristo Jesus, não devemos nos apegar a essas coisas, não devemos nos prender a essas crendices, certo? Porque isso não tem respaldo bíblico. Segundo o mandamento também proíbe a simonia. O que é a simonia, pastor? Simonia é o suborno eclesiástico. Veja, esse termo simonia vem do nome de Simão. Simão foi um mágico que ofereceu dinheiro aos apóstolos para que lhe fosse dado o poder de conceder o Espírito Santo às outras pessoas. Está lá em Atos 8, do 3 ao 24, certo? Então, a partir desse episódio de Simão, o mágico que queria comprar o poder de conceder o Espírito Santo, queria dar dinheiro aos apóstolos, né? Criou-se então esse termo simonia, que vem justamente para apontar, assim, dentro da história da igreja, essa prática de você tentar comprar com dinheiro algum tipo de benefício da igreja ou algum cargo na igreja, algum ofício na igreja. Então, isso também é algo que o segundo mandamento proíbe. A simonia é errada porque ela vai justamente trazer uma prática corrupta, um suborno, um pecado para dentro da igreja, uma atitude desonesta. Já pensou você pagar para ser admitido como um presbítero, como um pastor, como um diácono? Isso é algo que Deus desaprova. Então, quando nós escolhemos homens para os cargos na igreja, as únicas considerações legítimas são as qualificações para exercer o ofício. Temos que avaliar se os candidatos estão de acordo com as qualificações que a palavra de Deus ensina. E a legítima vocação do povo de Deus. Então, dinheiro, preconceito, laços familiares não deveriam influenciar na nossa escolha por oficiais na igreja. Veja, não é só o dinheiro, não é também a amizade, é também o parentesco familiar. Não, eu vou votar em fulano porque ele é meu amigo, porque ele é meu parente, porque, enfim, você tem que agir de forma correta, conforme as qualificações que estão ali na palavra de Deus. E por último, o segundo mandamento também proíbe o que ele chama de sacrilégio. Sacrilégio é o pecado de tratar aquilo que é sagrado como se fosse profano. E hoje em dia você vai ver muitas vezes isso acontecendo, pessoas que fazem paródia das escrituras, tratando algo que é santo de forma profana. Não é? Muitas vezes as instituições que são parte do culto, como o batismo, como a ceia do Senhor. Recentemente houve nas Olimpíadas aí um pecado de sacrilégio. Fizeram uma representação da ceia do Senhor totalmente pervertida. Agora, vamos para a nossa última pergunta e resposta a respeito do segundo mandamento. Terceiro lugar, razões anexas ao segundo mandamento. Pergunta 110. Quais são as razões anexas ao segundo mandamento para lhe dar maior força? Resposta. As razões anexas para o segundo mandamento para lhe dar maior força, contidas nestas palavras. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus forte e zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e que usa
de 1000 gerações, até 1000 gerações com aqueles que me amam e que guardam os meus preceitos. São, além da soberania de Deus sobre nós e o direito de propriedade em nós, o seu zelo fervoroso pelo seu culto e indignação vingadora contra todo culto falso, considerando uma apostasia religiosa, tendo por inimigos os violadores desse mandamento e ameaçando puni-los até diversas gerações, e tendo por amigos os que guardam os seus mandamentos, prometendo-lhes a misericórdia até muitas gerações. Certo? Então, veja que na resposta aqui, as razões anexas ao segundo mandamento, ele vai justamente mencionar o texto de Êxodo, onde Deus traz o mandamento e em seguida ele diz por que aquele mandamento deve ser observado. Quais as razões para observarmos este mandamento? Ele diz, por que vocês devem observar? Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus forte, zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e que usa de misericórdia até 1000 gerações com aqueles que me amam e que guardam os meus preceitos. É por isso que você deve observar esse mandamento. E aí nós vamos entender melhor isso aqui. Veja, o catecismo ele vai explicar com detalhes. Primeiro, por que nós devemos obedecer ao segundo mandamento? Porque Deus é soberano e Ele tem direito de propriedade sobre nós. Veja que Ele vai dizer aqui, eu sou o Senhor teu Deus. Então, quando Deus afirma aqui nas razões anexas que nós devemos obedecer ao segundo mandamento, porque Ele é o Senhor, nosso Deus, Ele está fazendo menção a duas coisas. Primeiro, ao fato de que Ele é soberano, Ele é criador de todas as coisas, Ele é o Senhor de todas as coisas. Então Ele é soberano, Ele pode requerer isso de nós. Segundo, porque também Ele tem direito sobre nós. Em outras palavras, nós fomos criados por meio dEle e para Ele. Nós pertencemos a Deus, todos nós, toda a criação, todos os seres humanos pertencem a Deus. Então, Deus pode requerer das suas criaturas que elas o adorem. Esse é um direito que Ele tem. E não adianta eu me revoltar contra Ele. É interessante, meus queridos, porque as Escrituras, quando você vai lendo as Escrituras, você vai sendo moldado pela perspectiva de Deus. Nós, muitas vezes, quando somos convertidos, nós vemos com uma perspectiva de justiça própria e de justiça humana. Não, Deus tem que fazer aquilo que eu quero. Se eu não acho justo isso aqui, Deus não pode fazer. Mas veja, de acordo com as Escrituras, Deus criou você e Ele pode requerer de você adoração. Se você não der adoração, você está errado. Você é rebelde. Você foi criado para a glória dEle. Se você não está vivendo para o sentido pelo qual você foi criado, você está em desobediência e você vai sofrer as consequências. Então, Deus ele tem direito sobre toda a sua criação e sobre todas as suas criaturas. Segunda razão, Deus tem um zelo ardente pelo seu próprio culto. O Catecismo Maior destaca isso, que Deus possui um zelo ardente pelo seu próprio culto. Ou seja, essa expressão de que Deus ele tem um zelo pelo seu culto, significa que Deus tem de fato um desejo forte de que as suas criaturas morais o adorem de forma correta, de maneira como Ele mesmo estabeleceu na sua palavra, da maneira como Ele disse que queria ser adorado. Então Deus ele tem esse zelo pelo seu culto. Mas as pessoas hoje, você vai perceber, elas costumam afirmar que não, isso não faz diferença se nós adoramos dessa forma, se vocês adoram de outra forma. Veja, não é bem assim.
Você não pode adicionar e nem subtrair nada do culto verdadeiro a Deus. Você deve obedecer como Deus mesmo instituiu. Terceira razão, Deus tem uma indignação vingadora contra o falso culto. Ou seja, Deus, ele ordena o culto verdadeiro, proíbe o culto falso e ele promete que ele vai justamente se vingar daqueles que o adoraram de forma errada, não prescrita nas Escrituras, e daqueles que adoraram a falsos deuses, daqueles que aderiram ao falso culto, que deixaram a vontade de Deus de lado, que não se preocuparam em obedecê-lo e quiseram fazer a sua própria vontade, numa atitude de rebeldia, de obstinação, de dureza de coração. Então, a atitude de Deus para com o falso culto é de indignação vingadora. Essa expressão que o Catecismo Maior utiliza, né, é confirmada por muitas passagens das Escrituras, dos profetas, do Velho Testamento, Isaías, Jeremias, Ezequiel, onde Deus vai justamente ensinar ali ao seu povo quanto ele se enfurece quando o seu povo deixa de dar a adoração devida a ele e passa a adorar a falsos deuses, passa a abraçar a idolatria. Quarta razão, Deus vingará a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Nós precisamos ter em mente que Deus aqui, ele não está ameaçando apenas visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, mas de fazer isso até a terceira e quarta geração daqueles que o odeiam. E aqui vale a pena nós mencionarmos o comentário de Calvino sobre esse mandamento. Calvino vai justamente destacar isso. Não é jamais a questão de Deus visitar a iniquidade de um ímpio em seus filhos, netos e bisnetos justos. É, pelo contrário, o caso de os filhos da terceira e quarta geração serem eles mesmos também culpados de impiedade diante de Deus. Então, na medida em que aquela prática ela continua a se repetir nas gerações, Deus vai continuar punindo. Até a terceira e quarta geração. Mas ele também promete aqui que ele fará misericórdia até 1000 gerações para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Veja, e aí Calvino ele vai dizer assim também: temos a promessa de que Deus estenderá a sua misericórdia a milhares de gerações, o que ocorre com muita frequência na Escritura e que se introduz no pacto solene que Deus faz com a igreja, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Gênesis 17, 7. Então, nós vamos perceber justamente que Deus ele demonstra misericórdia até 1000 gerações, ou seja, Deus ele ressalta muito mais a sua misericórdia na vida daqueles que obedecem e que amam a Ele. Então aqui Deus quis também nos dar nessa passagem um vislumbre da grandeza da sua misericórdia, que se estende por milhares de gerações, ao passo que a sua vingança assinala apenas 4 gerações. Então veja, queridos, que isso é algo que nós precisamos deixar claro. Deus ele tem zelo pelo seu culto e, ao mesmo tempo, quando nós obedecemos a sua vontade, nós somos abençoados e os nossos filhos também são abençoados, porque eles já vão desde cedo aprenderem a cultuar a Deus, ao Deus verdadeiro, de forma agradável na sua palavra. Em contrapartida, se você se desvia e você parte para o falso culto, isso também vai ser ensinado aos seus filhos. Seus filhos também vão aprender isso. Vão cair também no desagrado de Deus e também na punição de Deus. Veja como isso é sério, veja como isso é importante. Eu gostaria então de trazer algumas aplicações para as nossas vidas nesta manhã. Acho que quando nós tratamos a respeito do segundo mandamento e nós
aprendemos que ele fala sobre o culto que nós devemos prestar a Deus. Uma aplicação que ela é bem natural, é que nós precisamos nos preparar para o culto a Deus. Então, precisamos vir à igreja para cultuar a Deus, muito consciente do que estamos fazendo, de diante de quem nós estamos. Devemos participar do culto ativamente, seja nas orações, sejam nos cânticos, seja por meio da leitura e da meditação na palavra, seja na questão da administração e do recebimento dos sacramentos. Precisamos levar tudo isso muito a sério, porque se trata do culto a Deus. A nossa tendência, meus queridos, muitas vezes é justamente lidar com o culto como sendo apenas algo ritualístico. E isso não é algo bom, porque na verdade nós precisamos vir já preparados para cultuar a Deus, com o nosso coração já disposto para esse encontro com o nosso Deus e Salvador. Veja, também é outra aplicação: receba, observe e preserve o culto verdadeiro ao Senhor. Então, não seja apenas alguém que é um espectador, mas um verdadeiro adorador. Então, assim, às vezes você vê as pessoas dizendo assim: ah, não, mas eu fui assistir o culto. Você foi assistir o culto ou você foi participar do culto? Você foi cultuar? Mas infelizmente tem pessoas que a disposição do coração delas ao vir para a igreja não é de cultuar, é de assistir os outros cultuando, porque elas não se envolvem, elas não participam, elas não se veem como parte dessa adoração ao Deus verdadeiro. Então muitas vezes nós encontramos pessoas que frequentam os cultos, mas nem sempre têm consciência de que estão diante do Deus Todo-Poderoso, Deus que merece e que requer ser adorado de acordo com a sua vontade. Outra atitude: devemos rejeitar todo culto falso. Não podemos compactuar com práticas religiosas que não são ordenadas na palavra de Deus. Precisamos sempre questionar: mas isso que está sendo feito no culto foi ordenado por Deus? Isso que está sendo feito na igreja está em harmonia com a palavra de Deus? Nós devemos, meus queridos, ter a humildade de submeter os nossos desejos à vontade de Deus para o seu culto. Quem deve ser adorado é o Deus Todo-Poderoso. Quem deve ser agradado é Ele. Quem deve estar satisfeito com o culto é Ele. Você já viu pessoas dizendo assim: ah, mas hoje eu não gostei dos louvores. Mas quem é que tem que gostar dos louvores? É você ou é Deus? Para quem é o culto? É para você ou é para Deus? Então tenha cuidado com isso. Pense, reflita a respeito dos seus gostos em relação ao culto, as suas expectativas em relação ao culto. Não busque agradar a si mesmo, mas busque agradar a Deus. Então muitas vezes nós queremos trazer as nossas preferências, aquilo que nos agrada, para dentro do culto, quando na verdade não é algo que está prescrito na palavra de Deus, não é a vontade de Deus. Afaste-se de imagens de Deus e representações de Cristo ou do Espírito Santo. Veja, o desejo de Deus é que nós o conheçamos, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, por meio das Escrituras.
não por meio de invenções humanas. Então, procure guardar sua mente dessas representações. Lembre-se que Deus escolheu se revelar a você por meio da palavra dele, dos sacramentos, não de figuras. Rejeite todo tipo de superstição, rejeite todo tipo de idolatria. Nós já falamos bastante a respeito disso, que não é só a ídolos, imagens de escultura, mas há tantas coisas que podem tomar o lugar de Deus no nosso coração. Busque servir a Deus sem interesse. Aqui eu falo em relação àquela questão da simonia, ou seja, de alguém que está querendo fazer algo para poder ter em troca, ou seja, uma espécie de uma barganha com Deus ou com a igreja. Nós, enquanto líderes, também devemos vigiar para não permitir que dinheiro, posição política, familiaridade, favoritismo dirijam as nossas decisões. Certo? Devemos também, queridos, tratar aquilo que é santo com a devida reverência, como nós vimos hoje. Devemos tratar com reverência. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, né? O que está lá de Eclesiastes. Então, quando você estiver aqui, você possa realmente entender que nós estamos cultuando ao Deus Santo. E todos os elementos de culto são santos. Não podem ser tomados por nós de forma irreverente, descompromissada, de forma sem o devido respeito. Certo? E lembre-se dos motivos para obedecermos a esses mandamentos. Lembre-se que Deus é soberano, Ele é o dono da sua vida, Ele pode requerer a sua adoração. Lembre-se que Ele é um Deus que Ele preza pelo seu culto, Ele é zeloso em relação ao seu culto. Então isso deveria ser algo que preocupa você, ou seja, eu tenho uma responsabilidade por cultuar a Deus de forma que lhe agrade. Deus pune o falso culto, como nós vimos aqui. Deus, Ele tem de fato uma ira vingadora para com aqueles que menosprezam o culto verdadeiro. E Deus promete misericórdia até 1000 gerações para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Que Deus nos ajude, meus queridos, a guardar esse mandamento em nosso coração, que nós possamos entender que Ele está posto para nós de forma muito resumida, mas Ele abrange todo esse aspecto da nossa vida que diz respeito ao culto. Então Deus resumiu a nossa vida em 10 palavras. Uma delas diz respeito à maneira como Ele deve ser adorado. Como Ele quer ser adorado e como Ele não quer ser adorado, e como Ele não admite que as suas criaturas adorem a outros deuses, a deuses falsos. Que Deus nos ajude a guardarmos no nosso coração a sua lei e obedecermos a ela. Amém. Amém.